Vamos orar então, tá? Me acompanha a oração aí para a gente iniciar. Pai eterno e santo, nós estamos diante da Tua presença, sabemos que a Tua presença invade toda a terra está cheia da Tua glória e não há nenhum lugar que Tu não esteja, Senhor. Sabemos, ó Deus eterno e santo, que os Teus ouvidos se inclinam à voz da nossa oração, por Tua graça, misericórdia, bondade, compaixão. Te pedimos orientação, que o Senhor nos ajude, nos dê luz na nossa mente para nós entendermos esse texto tão grandioso, tão profundo, tão maravilhoso, Senhor. Nós dependemos de Ti, do Teu Santo Espírito, porque a nossa mente é completamente limitada e o que nós vamos ver aqui é que o Teu servo Paulo pediu algo para que Tu nos conceda muito grande, Senhor, muito grande. Nos ajuda a nos apropriarmos dessas verdades, desse amor tão grande que o Senhor manifestou em nosso favor. Te pedimos que o Senhor queime o nosso coração com a Tua palavra e que ela seja luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho, para que nós possamos viver de acordo com o que ela nos ensina e que a nossa vida seja para a glória do Teu nome. Te agradecemos por todo o bem, por essa oportunidade, por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, hoje a gente vai iniciar, vai finalizar o capítulo 3 de Efésios, essa que é uma carta muito apreciada pelos estudiosos e por todo mundo, todo cristão, né, que lê com atenção, vê que ela é uma carta grandiosa, apesar de ser uma carta pequena, é uma carta que tem uma profundidade teológica muito grande e que é deleite para a nossa alma. E a gente vai terminar o capítulo 3, que na verdade é o mesmo texto do capítulo 1. Né? Aqui a gente encerra aquele fôlego com o qual Paulo iniciou o capítulo 1, versículo 1 mesmo. Né? Ele vem glorificando mesmo a Deus, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou nas regiões celestiais antes da fundação do mundo. E ele vem glorificando, e Paulo está assim, com a mente e o coração fervendo mesmo, e a adoração, e ele quer bendizer a Deus e glorificar a Deus, e ele entra nesse fôlego de adoração e vem até aqui, no finalzinho do capítulo 3. Né? Não é à toa que ele vem sempre, portanto, por causa disso, por essa razão, ele vem, e o texto é uma coisa completa e contínua. E aqui a gente vai iniciar o final do capítulo 3, mas antes eu vou fazer uma breve revisão do que a gente já viu em Efésios de 1 onde a gente parou até 3, verso 13. No capítulo 1, ele fala, como eu falei, né, começa bendizendo a Deus, glorificando a Deus pelas bênçãos celestiais pelas bênçãos espirituais nos lugares celestiais. As bênçãos do Pai, do Deus Pai, depois as bênçãos do Deus Filho, depois as bênçãos do Deus Espírito Santo, que são o único Deus, em 3 pessoas distintas, e cada um tem a sua função no plano da redenção. E quando ele finaliza cada uma dessas bênçãos, ele fala da do Pai e ele diz qual era o propósito: para a glória do seu nome, ou para a glória da sua gloriosa graça, né, para o louvor da sua gloriosa graça. E aí quando ele fala das bênçãos do Filho, e ele também encerra essa etapa falando que o propósito é para o louvor da sua glória. E quando ele fala das bênçãos do Espírito Santo, ele também encerra falando a mesma coisa, que o propósito é para o louvor da sua glória, mostrando que tudo que Deus faz é de acordo com a sua vontade e que a finalidade é que ele seja glorificado. Não há nada em nós, particularmente, para que mova Deus a nos salvar. É a vontade dele e é para a glória dele. E essa glória, obviamente, nos beneficia. Por quê? Porque nós, estando mortos em nossos delitos e pecados, nós somos beneficiados por essa boa vontade que nos ressuscita, né, através do seu Espírito, quando cremos na verdade, na palavra da verdade, que é o Evangelho que nos salvou. E aí somos selados com o Espírito Santo. A partir do versículo 15 do capítulo 1, Paulo inicia uma oração pelos Efésios, pedindo para que Deus ilumine os olhos do coração deles. Ou, né, isso é uma metáfora, claro, é pedindo para que Deus abra a mente deles, para que eles compreendam o grande poder que Deus operou neles. Gentios que eram, pecadores que eram, mortos que eram em seus delitos e pecados. E aí ele inicia o capítulo 2 falando sobre essa situação de morte, e quando chega no versículo 4,
Mas Deus, e aí fala que Deus interveio nesse momento da história do gentio, do pecador, para salvar, e a sua salvação é pela graça, né? Vocês são salvos pela graça, através da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí ele vai explicar qual que era a situação dessas pessoas, desses gentios, a partir do versículo 11 do capítulo 2, dizendo que eles eram destituídos da glória, destituídos da glória de Deus, eles já eram por serem pecadores. Mas por serem gentios, eles estavam desligados das alianças e das promessas de Deus, andavam sem Deus no mundo, enfim. Em relação aos judeus, os gentios tinham muito menos vantagens e, portanto, estavam numa situação, de certa forma, mais complicada. E aí ele diz que na cruz, Cristo uniu pessoas do grupo dos judeus e pessoas do grupo dos gentios, uniu essas pessoas, formando um novo corpo, uma nova humanidade, uma nova raça, e reconciliou essa raça com Deus. Então, introduz essa humanidade, essa raça, diante da presença de Deus através da cruz. Aí no capítulo 3, Paulo, e aí depois, né, antes do capítulo 3, ele fala que esses gentios estão sendo edificados, né, como esses gentios e judeus, a igreja está sendo edificada como um tabernáculo santíssimo para a habitação de Deus. E nesse dia que a gente viu sobre isso, a gente viu as casas de Deus aqui, né, na terra, no decorrer da história. A gente viu o tabernáculo de Moisés, a gente viu o templo de Salomão, a gente viu a habitação corpórea, né, de Deus em Cristo, a segunda pessoa da Trindade habitou, tabernaculou no meio dos homens, e agora a igreja é essa habitação de Deus, né? E quando Paulo entra no capítulo 3, ele vai começar com oração, e é tanto que ele inicia assim: por essa razão, ou seja, pelo fato de vocês terem sido unidos, né, no corpo de Cristo, vocês gentios, vocês judeus, vocês foram unidos e agora, né, todas as coisas estão debaixo do governo de Cristo. Por isso eu vou orar. Eu, prisioneiro de Cristo, em favor de vocês, gentios. Ele quer começar a oração, mas não começa. Ele faz uma digressão e vai falar da responsabilidade que ele tem de pregar o evangelho. E a gente viu isso na semana passada. Agora ele vai começar a oração. A oração que ele ia iniciar lá no versículo 1, por essa razão eu oro, e aí ele não começou a oração, ele vai começar agora, a partir do versículo 16. Então, por isso, a gente agora entra no texto de hoje mesmo, ele começa no versículo 14. Ele começa no versículo 14 dizendo: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Vocês já estão careca de saber que quando alguém começa um texto com por essa razão, a gente tem que voltar no texto anterior para poder entender que razão é essa, né? Porque ninguém começa a conversar dizendo assim: então, entretanto, isso, não tem como. Então, que razão é essa que Paulo está falando? Qual é a razão pela qual ele se ajoelha diante do Pai para fazer uma oração? Essa razão é a razão do versículo 1. Ele fala: por essa razão, oro eu, Paulo. Agora ele vai começar a oração. Então ele está retomando: olha, eu falei aqui do meu ministério, da responsabilidade que foi imposta a mim por causa de uma revelação que eu recebi. E agora eu já falei sobre isso. Agora a gente sabe que mediante a igreja, né, a multiforme sabedoria de Deus, ela vai ser manifesta diante das potestades, né, dos poderes, enfim. Então agora eu vou voltar lá para o início do capítulo, tá bom? Então, por essa razão, eu vou orar. Eu me ajoelho diante do Pai. E a razão é essa: a união dos judeus e dos gentios no corpo de Cristo por meio da cruz, né? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Nesse trechinho, eu quis trazer, apesar de ser um assunto relativamente polêmico, eu quis trazer a questão da posição de oração. Qual que deve ser a posição de oração, né? Eu lembro, inclusive, que a nossa irmã Ioneide, que está aqui com a gente, uma vez ela fez essa pergunta, na época, faz um tempo já, foi logo que a gente começou a se reunir, e a gente meio que procurou ali algumas referências na Bíblia e encontrou muito pouca referência sobre a posição de oração de joelhos, tá? Mas eu encontrei algumas outras referências que eu vou tentar trazer aqui pra gente, se eu conseguir abrir aqui no meu WhatsApp pelo computador, que eu salvei aqui, pronto. Mas vamos lá. Primeira questão. Cadê, gente? Peraí, só um minutinho. Aqui.
Primeira questão, eu trouxe aqui o texto daquela parábola que o Senhor Jesus fala sobre o fariseu e o publicano. Por quê? Porque ela ilustra muito bem qual que era o costume dos judeus de orar, tá? Lá em Lucas 18, de 11 a 13, está escrito o seguinte: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Pronto, esse trecho aqui ilustra com maestria qual que era o costume do judeu em relação à posição da oração. A oração do judeu é feita em pé até hoje, tá? Desde os tempos bíblicos até hoje, o costume do judeu é orar de pé. Você vê aí que tanto o fariseu quanto o publicano estão fazendo oração em pé. E se a gente olhar para a figura do fariseu, que é aquele tipo de pessoa que, olhando para o lado do zelo dele, né? Claro que aqui tem muita arrogância, aqui tem muita prepotência, tanto que fala orando consigo, em outras traduções diz orando a si mesmo, né? Mas a posição que ele está em pé. E a gente sabe que o fariseu, ele por natureza, ele é uma pessoa muito zelosa. Então, se ele está orando em pé, é porque ele acreditava que essa era a posição correta, né? Eu não estou dizendo aqui que tem posição correta, tá? Eu estou dizendo que na mentalidade do fariseu, que é um religioso, que é uma pessoa que zelava pelas coisas de Deus de uma maneira muito assídua e muito fervorosa, ele estava orando de pé. Logo, na mentalidade do judeu, a oração correta seria a oração de pé. De pé. Ao contrário disso, tinha um publicano, que não era zeloso, que era considerado como um pecador de fato na cultura judaica, e que também estava orando de pé, né? Então a gente tem os dois são judeus, tá? Os dois orando de pé. O interessante aqui não é a posição da oração. O que conta nessa parábola não é a posição da oração. Para a gente faz sentido porque a gente está comentando sobre essa questão. Mas é importante o Senhor ter colocado isso, né? O fariseu de pé e o publicano de pé, porque reflete o que era culturalmente aceito. Mas, será que Deus ouve oração de pé? Ou será que Deus ouve oração de outras posições? Claro que ouve, é tanto que no final desse texto, lá mais para frente, é que eu não coloquei o verso aqui, mas o Senhor Jesus vai e pergunta para as pessoas: quem que saiu justificado dessas orações? O fariseu ou o publicano? E aí ele mesmo responde que o publicano saiu justificado, ou seja, Deus ouviu a oração dele e ele estava de pé, né? Tem outros textos que falam de pessoas, homens de Deus, servos de Deus, tementes a Deus, que oraram com posições diferentes. A gente tem gente orando deitado, tem gente orando de joelho, tem gente orando prostrado, em pé aqui. Então, lá eu trouxe uns textozinhos aqui que eu acho que fala sobre isso. Por exemplo, lá em Esdras 9, verso 5, está escrito: então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, para o meu Deus. Então aqui está dizendo que Esdras caiu de joelhos, ele estava numa situação de muito desespero, talvez, né? E ele estava com o manto rasgado, ou seja, ele estava protestando de alguma forma e ele cai de joelhos. É importante a gente perceber que no conteúdo bíblico, a maioria das vezes que as pessoas estão orando de joelho ou prostrado, elas estão num momento de muita angústia, muita humilhação ou muita necessidade. É mais ou menos esse o contexto, né? Não é que todas as pessoas só oravam de pé. Era a oração comum, a oração normal do dia a dia. Mas em algum momento da vida, em algum momento de alguma provação, alguma coisa parecida com isso, naturalmente a pessoa se prostrava ou se ajoelhava. Então, o teor dessa posição de maior humilhação é fruto do sentimento do coração. Como que seu coração está naquele momento? Ele está exuberante, ele está no sentido de louvor, então é muito provável que a pessoa fique de pé para fazer essa oração. Mas ele está contrito, está entristecido, está querendo de alguma forma
se humilhar, é muito provavelmente que essa pessoa represente essa motivação do coração, colocando-se de joelho, e isso a gente vê claramente nas Escrituras. Aqui eu trouxe outro verso também, lá em Lucas 22, verso 41. Está dizendo assim: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui, mais uma vez, a gente tem uma outra pessoa orando de joelho. Nesse caso aqui é o Senhor Jesus. Ele está orando de joelhos, mas a situação dele, você vê que é uma situação de agonia tão grande que ele chega a suar sangue. Então, é uma situação bem complicada. E então isso, mais uma vez, representa o espírito que a pessoa está, né? A disposição do coração que a pessoa está passando naquele momento, e aquilo se reflete na atitude do corpo, né? na posição corporal. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 59. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isto, adormeceu. Mais uma vez, a gente tem um outro relato de alguém orando de joelhos. E eu acho interessante que o autor desses textos, né, cada autor, eles colocam que caíram de joelho ou que se ajoelharam. Né? Porque se fosse um tipo de oração comum, talvez não precisasse dizer, apesar de que o Senhor Jesus falou aqui na parábola, mas ele está, de alguma forma, ele quer ilustrar alguma coisa aqui. Mas sempre que a disposição do coração da pessoa é de humilhação, ou é de desespero, ou de muita angústia, o autor vai lá e coloca caindo de joelho, ajoelhando-se. É como se ele quisesse dizer assim: a oração dessa pessoa não foi uma oração comum, não foi uma oração ordinária, foi uma oração extraordinária, né? Fora do comum mesmo, fora do que é convencional. Aí tem também Daniel 6,10 e Atos 9,40 que eu coloquei aí. Eu vou procurar aqui Daniel 6,10, que eu não tinha salvado. Só um minutinho. Daniel 6,10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Então, quando Daniel ficou sabendo do decreto do rei Dario sobre a cova dos leões, ele fez o que tinha de costume, ele foi orar. Aqui o texto fala que ele se ajoelhou e orou e agradeceu. Né? Então, todas essas coisas aqui não estão falando que é uma doutrina a posição da oração. Tá? A posição da oração reflete, como eu já falei, a disposição do coração da pessoa. E por que é importante eu falar isso aqui nesse momento? Porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre relacionamento com Cristo. E eu penso que essa questão aqui, faz toda a diferença quando o assunto é entender que Deus está com os seus ouvidos disponíveis para ouvir, independente da sua posição. Por quê? Porque o que ele quer é a verdade no íntimo. E a gente vai ver sobre isso daqui a pouco. E aí Paulo continua o texto no versículo 15. Né? Eu vou pegar do 14 de novo. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. E aqui Paulo está também ajoelhando-se, tá? Eu não posso esquecer de falar sobre Paulo nesse texto. Ele está dizendo que está se ajoelhando, ele se ajoelha diante do Pai, ele se coloca numa posição de humilhação diante do Pai. Só que nós vamos ver daqui a pouco o que Paulo vai pedir. E ele, de fato, o pedido dele é tão magnífico, é tão grandioso, é uma coisa tão assim extraordinária que ele diz: eu não consigo fazer isso a não ser me colocando por inteiro, né, em humilhação diante de Deus. E daqui a pouco a gente vai ver o que ele pede. E ele continua, né? Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E aí fica essa discussão do que Paulo está falando, né? Ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ou seja, de onde se origina todas as famílias da terra, no céu e na terra, quer dizer. Que se origina do Pai, no caso do Deus Pai mesmo, que todas as coisas se originam dele, né? Não apenas as famílias, mas todas as coisas. Na NVT, na nova versão transformadora, está escrito o seguinte:
Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Quando penso em tudo isso, está relacionado a por essa razão. E caio de joelhos e oro ao Pai está relacionado a ajoelho-me diante do Pai. E aí, quando completa, está lá, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Então, essa frase, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, está relacionado com a ideia do Deus Criador. Todas as coisas são originadas do Pai. A palavra pai e a palavra família são duas palavras muito parecidas, né? Então, pode ser que também a tradução seja de onde se origina toda a paternidade, tá? Mas aí fica na mesma situação. Então, é interessante a gente observar que Paulo está dizendo o seguinte: eu me ajoelho diante daquele que é criador de todas as coisas, que é poderoso para fazer o que eu vou pedir agora. Versículo 16 e 17. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele, no caso o Pai, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Vamos lá por partes, né? Então Paulo vai iniciar a oração. Ele disse que se colocou de joelhos diante do Pai e vai fazer a oração. E o que é que ele ora para quê? E aí ele vai dizer, né? Com as suas gloriosas riquezas. O que é que isso quer dizer, com as suas gloriosas riquezas? O que é gloriosa riqueza? Ele acabou de dizer que o Pai é aquele que originou todas as coisas, né? É poderoso, é o Criador de todas as coisas. A ideia é que, assim, eu oro para que Deus, com todos os recursos maravilhosos que ele tem, né? Então a ideia de gloriosas riquezas é a riqueza gloriosa, né? É algo grandioso. Então, com esses recursos infinitos que Deus tem, ele os fortaleça, no caso, fortaleça vocês, os gentios, os efésios, no íntimo do seu ser com poder. O que é a versão mais antiga fala fortaleça o homem interior, né? O homem interior, que na verdade é uma tradução literal. A NVI já trouxe o íntimo do ser, porque o homem interior é nada mais do que o nosso íntimo mesmo, aquilo que é o nosso ser por excelência. Então que Deus fortaleça o nosso interior, o nosso homem interior, aquilo que é nós, aquilo que somos nós de fato, porque a gente não é aquilo que é externo, a gente é aquilo que é interno. A gente não é aquilo que nós dizemos ser, nós somos o que nós fazemos, o que nós de alguma forma externamos, mas essa externalização é fruto do que está dentro de nós. O próprio Jesus Cristo falou que a boca fala do que o coração está cheio, que as cobiças nascem de um coração impuro. Então tudo isso, tudo que é externo a nós é fruto do que é interno. Então Paulo, ele pede a Deus que, com todas as riquezas dele, com todos os recursos infinitos que ele tem, ele fortaleça os Efésios, no homem interior, com poder. Eu trouxe um versículozinho, isso é o pedido 1, tá? O pedido 1 de Paulo, fortalecimento do homem interior com poder. Tem um versículozinho lá na carta aos Colossenses, que também é uma carta de Paulo, que também foi escrita na mesma época, foi escrita na prisão. E, assim, diga-se de passagem, é uma carta muito parecida com Efésios, muito parecida mesmo. E ele escreve assim, lá no capítulo 1 de Colossenses, versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês, aqui está falando para os Colossenses, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. É a mesma coisa que ele está pedindo aqui. Que de acordo com as riquezas gloriosas, de acordo com a força da sua glória, que eles fossem também fortalecidos com todo o poder. Para que tenham toda a perseverança, e aqui Paulo coloca alguns propósitos desse pedido, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da sua luz.
Então, aqui é um versículo muito parecido que Paulo usa em Colossenses, e eu quis trazer para a gente ilustrar, que Paulo, sempre que ele ouve falar da fé das pessoas das igrejas que ele plantou, das pessoas que ele ama, ele sempre ora pedindo isso, pedindo essas coisas grandiosas e maravilhosas. Por quê? A gente tem que lembrar que Paulo está preso em Roma. Nesse momento aqui ele está preso em Roma, né? Ele passa 2 anos preso, acorrentado a guardas da guarda pretoriana de César, do imperador romano. Só que ele, por incrível que pareça, ele vai fazer uma oração poderosíssima, ele se ajoelha diante de Deus para fazer uma oração poderosíssima, mas ele não pede por libertação dele. Ele não pede por alguns problemas que ele está passando. Ele nem parece que Paulo nem lembra que está preso. A exultação de Paulo, o fervor, o coração aquecido com a presença de Deus é tão grande em Paulo que, como eu falei, desde o início do capítulo 1, ele vem glorificando a Deus e adorando, bendito seja Deus e bendito seja Deus. E aqui ele, em vez de pedir para ser liberto da prisão, ele nem lembra que está preso, parece. E ele fala, eu peço para que Deus fortaleça o interior de vocês, para que vocês sejam fortalecidos com poder. E essa palavra com poder é muito importante. A gente precisa observar isso. Porque na mentalidade do evangelicalismo brasileiro, hoje em dia, imagina que poder é rodopiar, é pular, é bater palma, sapatear. Se você for ver vídeos na internet, você vai ver cada coisa estranha que deixa a pessoa até meio triste, meio confusa. Como se o Espírito, né, porque ele vai falar por meio do seu Espírito, então aquele que executa poder ou que disponibiliza poder em nós, os crentes, para que nós sejamos fortalecidos, é o Espírito Santo, como se ele tornasse as pessoas meio malucas, meio tontas, sem saber o que está fazendo. Não é isso que Paulo está pedindo. Paulo está pedindo uma coisa completamente diferente. A gente vai ver daqui a pouquinho que o segundo pedido dele envolve compreensão e conhecimento. Envolve racionalidade. Então não é nada que tire a nossa humanidade. É algo que, pelo contrário, vai aguçar a nossa humanidade para que nós, com razão, possamos conhecer e compreender o amor de Cristo. E ele, antes de pedir essa compreensão e esse conhecimento, ele pede por fortalecimento no interior. Tem um versinho lá no Salmo 51, que é um salmo maravilhoso que Davi escreveu quando ele adulterou com Batseba. E aí depois ele é confrontado pelo profeta Natan, né, que rasgou na frente dele que ele era pecador. E aí ele se arrepende, e quando ele se arrepende, ele escreve o Salmo 51. E no verso 6 ele diz, e aí ele conversando com Deus, ele fala, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. E aí eu quis trazer essa referência do Salmo 51, porque eu acho que é importante. O que Paulo está pedindo? Ele está pedindo que nosso interior seja fortalecido com poder. Davi, ele entendeu isso quando ele se arrependeu. E aí ele percebeu, ele falou, Deus, eu sei que o Senhor deseja que a verdade esteja no íntimo, que não seja algo simplesmente exterior, mas que esteja fundamentado na gente, dentro do nosso homem interior, que ela frutifique exteriormente, mas que ela seja forte dentro de nós, que seja algo que está impregnado na gente, e que a gente tenha essa verdade como parâmetro que guia a nossa vida. Aqui é isso que Paulo está pedindo, que esse fortalecimento com poder, ou o que Davi chama de verdade, que isso seja de tal forma tão petrificado no nosso homem interior, que isso redunde em frutos exteriores, mas que nós sejamos fortalecidos no homem interior, por meio do Espírito. Por meio do Espírito aqui seria o meio pelo qual esse fortalecimento é possível. Não tem como a pessoa ser forte, ou ter o interior fortalecido, ou ter a verdade no íntimo, se o próprio Espírito Santo não o fizer na pessoa. E isso é por boa vontade do Pai, né?
E aí ele vem, continuando o versículo 17, ele fala, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Aqui é o propósito. Por que Paulo está pedindo isso? Geralmente Paulo, quando faz um pedido, ele fala por que está pedindo. Então ele pede fortalecimento no homem interior, com poder, por meio do Espírito. Para quê? É como se Paulo estivesse argumentando com Deus. Pai, eu estou de joelho diante do Pai, né? Pai, isso é importante também, tá? Ele não está ajoelhado diante daquele Deus distante que as pessoas não têm acesso. Não é isso. Ele está chamando os gentios que antes estavam diante de Deus para entender. Agora nós temos acesso a Deus e, portanto, nós podemos tratá-lo como Pai que Ele é. E aí, quando ele fala isso, né, me ajoelho diante do Pai, ele está aproximando os gentios desse Pai cujo acesso Cristo forneceu através da cruz. E aí ele parece estar argumentando com o Pai. Pai, eu estou pedindo isso porque isso, para isso, isso. A gente precisa que isso aconteça para que aquilo também seja efetivo. E aí ele fala, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. A palavra habitar aqui, e eu quero que vocês lembrem dessa palavra habitar, porque daqui a pouco nós também vamos fazer interligações com outras duas palavras. A palavra habitar aqui é a palavra katoikel. Katoikel, a palavra que Paulo usou aqui, ela significa habitar, residir, morar, habitação permanente. É uma ideia de habitar permanentemente. Então, quando Paulo fala para que Cristo habite, é que ele faça morada permanente nos corações dessas pessoas, dos Efésios, mediante a fé. Por que eu coloquei isso? Porque também existe uma outra palavra, também no grego, para habitação. E essa palavra é paroikel. É muito parecida. Katoikel e paroikel. Só que paroikel, Paulo poderia ter usado essa palavra? Poderia, mas traria um outro significado. No sentido de que paroikel, ela significa mais uma espécie de habitação passageira. É um viver próximo, é estar ou habitar com um estranho, ou residir por pouco tempo. Então a palavra paroikel não traz o sentido pleno daquilo que Paulo estava pedindo. Por isso ele usa a palavra katoikel, a ideia de uma habitação permanente. Tá? Vocês vão lembrar que nós falamos sobre a habitação nos encontros anteriores. Por quê? Porque Deus quis construir templos ou tabernáculos para que ele habitasse no meio do povo. E agora Paulo também veio falando que a habitação de Deus é a igreja, e agora ele está orando para que Cristo habite nessa igreja. Então a palavra habitar aqui é muito importante. Só que nesse sentido aqui, Paulo está falando no sentido mais individual, para que Cristo habite em seus corações. É no coração de cada um, né? Mediante a fé. Por quê? Porque o cristianismo ele tem um aspecto individual e tem um aspecto corporativo, tem um aspecto coletivo. Nesse pedido do verso 17, Paulo está envolvido com a ideia do individual. Por quê? Porque só tem como o corporativo ou coletivo funcionar se o individual estiver alinhado. Então ele começa do começo. Senhor, Pai, eu peço que o Senhor fortaleça o íntimo deles, o homem interior de cada um, para que Cristo habite neles. Habita neles. Porque se Cristo habitar neles, daqui a pouquinho o Senhor vai poder habitar na igreja, no coletivo. Só que aí nessa intenção, né, da individualidade, é interessante porque Paulo está falando para crentes, ele já está falando para pessoas que creram no Evangelho. Os Efésios já tinham crido no Evangelho. Ele fala lá no versículo 13 do capítulo 1, quando vocês ouviram a palavra da verdade, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, foram selados com o Espírito Santo. Então ele já está falando para pessoas que creem no Evangelho. E logo, quando o Espírito Santo sela uma pessoa que crê no Evangelho, automaticamente Cristo faz morada nessa pessoa. Isso é fato. É tanto que está escrito em algum lugar que eu não lembro agora, que aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, todo crente de verdade tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. E por que Paulo está falando que está pedindo para que Deus fortaleça o interior dessas pessoas, para que Cristo habite, como se Cristo não habitasse ainda? Aqui a intenção não é dizer que Cristo só vem habitar se essas pessoas forem fortalecidas no íntimo.
Aqui está dando mais ou menos as características dessa habitação. É tipo assim, olha, Cristo habita em vocês. Como que vocês vão querer disponibilizar essa casa para Ele? Né? É uma casa feita de palha? É uma casa feita de feno? É uma casa feita de madeira? Ou é uma casa feita de ouro? Ou é uma casa feita de prata? Ou é uma casa feita de pedras preciosas? Não é? Então, a intenção aqui é como que Cristo está habitando. Quais os confortos que você está disponibilizando para Cristo? É mais ou menos nesse sentido, quando a gente tem a expectativa da individualidade. Tá? E aí ele está pedindo justamente para que Deus fortaleça essas pessoas, para que a habitação de Cristo seja confortável. Gente, eu estou trazendo para uma linguagem mais metafórica, tá bom? Não é que Cristo está lá numa rede ou numa cama, né, king size, não é nesse sentido. É a ideia de que quanto mais quanto mais o homem interior está fortalecido pelo Espírito Santo, muito mais Cristo habita nessa pessoa. Muito mais parecido com Cristo, muito mais a glória de Cristo resplandece nessa pessoa. A ideia é essa, tá? Eu estava falando por meio de metáforas. Cristo habita em todo crente, mas quais as condições da moradia que nós estamos dispostos a ser, né? E isso também é importante, porque daqui a pouquinho nós vamos falar sobre algumas coisas que nós precisamos para que nós, de fato, tenhamos um relacionamento com Cristo nessa habitação. Então, na continuação do versículo 17 e também 18 e 19, Paulo continua. E oro para que vocês, aqui ele vai introduzir o segundo pedido, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos lá. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Paulo, ele traz aqui duas metáforas. Uma relacionada à botânica, né? A ideia de árvore, né? Arraigados é raízes, são raízes enfincadas, estruturadas, elas estão, de fato, eu não sei nem como dizer, assim, colocadas seguramente na terra. É a firmeza de uma árvore. Arraigados é firmeza. A mesma coisa, alicerçados, é a firmeza de um prédio, de uma construção civil, né? Algo que está colocado dentro das estruturas da terra para poder ter segurança. E aí ele fala, o segundo pedido de Paulo tem por pressuposto a ideia de que, para que isso aconteça, as pessoas precisam estar fundamentados, estruturados, presos, submersos, enfinhados no amor. É como se a terra, né, de uma construção ou de uma árvore fosse o amor e a pessoa tivesse inserido lá dentro de uma maneira muito segura a ponto de nada, absolutamente nada, poder derrubar. Ventos, tempestades, nada disso. É uma coisa muito segura. Então, arraigados e alicerçados em amor, para que vocês possam, nessas condições, juntamente com todos os santos, e aqui Paulo introduz o aspecto coletivo do cristianismo. No versículo anterior, a gente estava vendo o aspecto individual, para que Cristo habite em seus corações, no coração de cada um de vocês. Por quê? Cristo habitando no coração de cada um de vocês, isso aqui vai ser possível. Porque vocês vão estar arraigados, alicerçados em amor, e agora vocês vão conseguir viver em comunidade, juntamente com todos os santos. Então, o que ele vai pedir aqui agora envolve o aspecto coletivo, tá? Não tem como, o que Paulo está querendo deixar claro aqui, ou pelo menos cair do texto para que a gente pegue e aprenda, é que esse aspecto, aliás, esse pedido que ele vai fazer agora só é possível dentro deste corpo, desta comunidade, deste coletivo, desta organização que é a igreja, juntamente com todos os santos. Então, quando vocês tiverem com o íntimo fortalecido, e ele está pedindo para que Deus faça isso nos Efésios, Cristo habita no coração de vocês de uma forma muito segura,
Nisso, automaticamente, vocês estarão alicerçados e arraigados no amor, porque ele, por excelência, é amor, Cristo é amor. E isso possibilita, né, vocês podem, então, juntamente com todos os santos, ou seja, dentro do corpo, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer. Ele coloca esses quatro itens, né? Compreender largura, comprimento, altura e profundidade. E conhecer o amor. Ele une tudo isso num bolo só. A gente tem a ideia de que precisa compreender e conhecer. Compreender, e aqui é o segundo pedido, tá? Para que Deus nos permita, junto com todos os santos, estando já arraigado e alicerçado em amor, nos permita compreender e conhecer o amor de Cristo. A palavra compreender e a palavra conhecer no original são duas palavras diferentes, assim como no português. Apesar de que no português elas têm um significado parecido, né? É parecido, não é a mesma coisa. Só que quando a gente traz para o que realmente está querendo falar, Paulo está querendo falar, a gente tem essa ideia de que está muito mais relacionado à teoria, compreender é algo que você olha, observa e entende. E conhecer, na linguagem bíblica, envolve relacionamento e experiência. Ou seja, é a prática. Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Gente, isso aqui eu acho muito especial, porque quando Paulo tá num êxtase assim, de adoração e é um espírito muito assim, elevado, e ele está pedindo uma coisa muito grande. Ele está pedindo para que Deus permita que nós, ou que os efésios, a gente traz essa oração para hoje também, né? Para que os efésios compreendam a largura, o comprimento, são as dimensões do amor de Cristo. E quando a gente olha para todo o sacrifício de Cristo, desde quando a gente já conversou sobre isso, né? Desde quando ele nega, ou não nega, mas esvazia-se da sua divindade para poder vir e viver como homem, né? E estar na terra em forma de homem, em forma de servo, em forma de... e ele entra num processo de humilhação cada vez maior até o ponto de ser crucificado. Tudo isso representa um amor muito grande. É um amor sem precedentes. Não dá para a gente mensurar. É muito grande. E aí por isso eu falo do amor 3D, né? Porque Paulo traz a ideia de dimensões aqui, e quando ele fala de largura e comprimento, nas nossas medidas atuais, largura e comprimento seria mais ou menos a mesma coisa, né? Vamos supor que seja uma medida na horizontal. A altura está relacionada à medida na vertical, né? Do ponto mais baixo até o ponto mais alto. E profundidade naquela terceira dimensão que eu não sei como explica isso, mas é aquilo que torna as coisas mais distantes, mais perto. Então por isso eu coloquei amor 3D, porque é um amor que vai e preenche todos os espaços, né? Que preenche todos os vazios. O que Paulo está querendo dizer aqui é que esse amor ele precisa ser compreendido, e é um amor de uma forma que ele adentra todas as dimensões e todas as lacunas que existem. Ele é um amor gigantesco, ele é um amor que cresce. A sensação que eu tenho é que é isso, que ele vai aumentando. Não é que o amor de Cristo é pequeno e vai crescendo. É que quanto mais a gente é fortalecido no homem interior, muito mais a gente vai percebendo a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e como ele é grandioso. É como se a gente tivesse, ao passo que nos aproximamos de Deus, conseguimos ter mais acesso ao amor dele por nós. E quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais a gente percebe como esse amor é grandioso. E aí eu trouxe uma figurinha pra gente, uma figura assim, uma figura entre aspas, né? Um texto bíblico, para que a gente tenha uma ideia, mais ou menos, de como que a gente pode ilustrar isso. Lá em Daniel, no capítulo 2, versos 44 e 45,
Está escrito sobre o rei, o sonho do rei Nabucodonosor, daquela estátua que ele tem um sonho, a estátua tem vários materiais, né? E aí Daniel interpreta o sonho dizendo que cada material daquele era um império que surgiria, ou o império dele, né? E aí, lá no versículo 44, está escrito assim, ó, isso Daniel falando para o rei, Daniel falando para o rei Nabucodonosor. Na época desses reis, ele está aqui interpretando o sonho. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis da estátua, né? E os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Aqui são os materiais da estátua. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Peraí, Daniel está falando alguma coisa sobre uma pedra que ela é solta sem mãos de homem, sem mão nenhuma, e ela esmaga toda uma estrutura, toda aquela estátua que é feita de ferro, bronze, barro, prata e ouro. Ela esmaga aquela pedra, aliás, aquela estátua, e representa um reino que será estabelecido. Quando a gente vai lá para os versículos 34 e 35 desse mesmo texto, é um pouquinho anterior, a gente vai entender que pedra é essa. Verso 34. Enquanto estavas observando, e aqui Daniel está contando o sonho que o rei Nabucodonosor teve. Enquanto você estava observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro, atingiu lá embaixo nos pés, e de barro, né, os pés eram de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. É essa partezinha que eu queria trazer. A pedra que o rei Nabucodonosor viu, ela cai de algum lugar sem ser cortada com mão nenhuma. Ela cai, ela destrói toda aquela estátua, começando por baixo, pelos pés, que representavam o Império Romano. E essa pedra se torna uma montanha. Então, não sei se você consegue imaginar como se essa pedra caísse de uma montanha, sem auxílio de mão nenhum, ou seja, o próprio Deus fazendo, é algo sobrenatural. Ela derruba a estátua, ela destrói todos aqueles reinos, e ela mesmo se impõe sobre todos os reinos. E ela, que era uma pedra, agora se transforma numa montanha, e ela cresce, a ponto de encher toda a terra. Eu quis trazer esse texto para, de alguma forma, ilustrar. Aqui Daniel está falando de reino, tá? Daniel está falando de poderio. Paulo não está falando sobre isso, Paulo está falando sobre o amor de Cristo. Mas eu quis trazer esse texto para a gente tentar ilustrar de alguma forma o que eu pensei quando eu li esse texto. A sensação que eu tenho que é isso que acontece. Você conhece Cristo ali pelo Evangelho, algo muito rapidamente, ou muito, como que eu posso dizer, inicial. E ele é uma pedra. A gente falou sobre isso. Ele é uma pedra que constrói, né? É a primeira pedra, a pedra principal do templo de Deus. E aí ele é nada menos que uma pedra. Mas ao passo que você vai tendo contato, que você vai tendo um relacionamento, que você vai crescendo em comunhão com ele, que ele se torna seu amigo íntimo, não apenas o seu amigo íntimo, mas o seu melhor amigo, aquele com o qual você conversa cotidianamente, diariamente, o tempo todo, ele é que está contigo o tempo todo. Quanto mais isso vai crescendo, muito mais você vai vendo esse amor, as dimensões desse amor. Você vai compreendendo esse amor. É por isso que aqui eu estou falando de compreensão, mas já estou entrando no aspecto do conhecimento. Porque a palavra conhecer, na Bíblia, eu já falei isso, né? Ela tem a conotação de relacionamento e experiência. Compreender por compreender não é o suficiente. Não é que você não precisa compreender. Tá? Aqui são as duas coisas juntas. Exige a razão,
Você precisa compreender o amor. Mas, além de compreender, você precisa conhecer o amor. E por que conhecer, a palavra conhecer, ela tem essa conotação de relacionamento? Por exemplo, quando está escrito lá que Eucana, né, o esposo de Ana, mãe de Samuel, quando Ana estava lá no tabernáculo orando, pedindo para que Deus lhe desse um filho, todo mundo conhece essa história lá em 1 Samuel capítulo 1, ela chega no tabernáculo e ora em silêncio, só mexendo a boca, e até o sacerdote Eli acha que ela está bêbada. Enfim, quando ela se justifica dizendo que não está bêbada, ela diz só que a angústia dela é muito grande. O sacerdote manda ela em paz, porque Deus cumpriria aquilo que ela estava pedindo. Aí está escrito o seguinte: então, quando eles chegaram na casa deles, acho que é em Ramá, não lembro direitinho, Eucana conheceu Ana. O que é isso, né? Eucana conheceu Ana, ou Eucana coabitou com Ana. Eucana teve relações sexuais com Ana. É esse o sentido da palavra conhecer ali. Né? Quando Sara engravida de Isaac, filho de Abraão, está escrito que Abraão conheceu Sara. Né? Então, sempre que acontece essa questão dos relacionamentos íntimos, a palavra que é utilizada no hebraico e depois no grego, ela vem com essa conotação, é a ideia de relacionamento, de intimidade, de coabitação, de interligação. Então, a palavra conhecer aqui, ela não está apenas no aspecto intelectual. Ela no grego, ela traz o hebraísmo, a ideia de relacionamento, de experiência. Cristianismo não é uma religião que exclui a experiência, mas também não é uma religião que exclui a razão. São duas coisas que precisam andar em equilíbrio. Né? Então, Paulo vem e fala compreender e conhecer. Compreender está no sentido da teoria. Você conhece o Evangelho, você então tem acesso a esse amor, a essa grandiosidade que é o Evangelho, esse poder que é o Evangelho. Mas você só vai conseguir, de fato, provar disso, experimentar isso, viver isso, quando você conhecer. Conhecer Cristo. Conheça, tenha relacionamento com Ele, viva com Ele, converse com Ele. Gente, eu estava pensando como que eu poderia falar sobre isso aqui hoje. E eu passei o dia inteiro em uma certa aflição, porque eu não acho que eu tenho condições nem vocabulário para poder fazer com que isso seja compreendido, até porque até eu mesmo acho que eu não consegui compreender essa grandiosidade que Paulo está pedindo. Mas assim, eu tenho um conselho, já que eu não consigo explicar, eu tenho um conselho. Queiram, desejem, ardam de desejo, estejam abrasados de desejo de ter relacionamento com Cristo. E aí eu quero trazer de fato, gente, não escandalizem, tá? Sejam sóbrios e espirituais. Eu queria trazer a ideia mesmo do abrasar-se daquele impulso natural que nós temos como homens e como seres humanos para a ideia da sexualidade. Vocês conhecem, todo mundo aqui conhece esse impulso que temos em relação a essa dimensão do ser humano, da sexualidade. Né? Algo que nos faz desejar. Eu seria hipócrita de não falar sobre isso, vocês sabem do que eu estou falando, vocês são adultos. Então, assim, o que eu queria que vocês percebessem, que vocês desejassem, está muito próximo daquele desejo que você tem em relação à sexualidade. Pelo amor de Deus, eu não vou nem colocar isso no vídeo depois, tá? Porque pode dar BO. Mas a ideia, gente, é que vocês estejam de fato abrasados. Tem algum lugar que Paulo escreve sobre casamento, né? Que seria interessante que os homens permanecessem como ele, né? Castos, solteiros, mas que se fosse por motivos de se sentirem abrasados, era melhor que se casassem. Abrasados no sentido de serem abrasados no sentido de brasa mesmo, de a coisa ficar quente demais. Então é melhor que se casem. Então, o que eu queria repassar seria exatamente isso. Ardam de desejo por Cristo.
ardam. Que o coração de vocês desejem, e o meu também, que desejem esse Cristo. Desejem conhecê-lo, desejem ter intimidade com ele, desejem ter conhecimento dele, que desejem aprofundar-se e amá-lo e demonstrar esse amor nas suas atitudes e demonstrar esse amor nas suas conversas com ele. Queiram, não faz muito tempo que isso aconteceu comigo, está acontecendo gradativamente e eu queria compartilhar com vocês essa experiência. Logo no início eu ficava pensando, eu queria isso, eu desejava e desejo cada vez mais, mas quando, por exemplo, eu ia orar em todo tempo, isso é um mandamento bíblico, orar em todo tempo, sem cessar. E aí tinha hora que eu queria exercer esse mandamento e fazer isso, mas eu tinha a sensação de que eu estava ficando doido. Parecia que eu estava conversando com alguém e não existia esse alguém. Eu estava dirigindo ou fazendo qualquer coisa, trabalhando no meu trabalho aqui, fazendo minhas coisas, e começava a conversar mesmo, falando. E a sensação que eu tinha no início era que eu estava ficando doido. Como se eu estivesse falando sozinho. Mas não tem problema, comece assim. Se você ainda não tem esse relacionamento com Cristo dessa forma, comece assim, porque hoje eu vejo os frutos disso. Hoje, a sensação que eu tenho é que essa intimidade tem aumentado cada vez mais, no sentido de perceber que eu não estou falando só, que Ele está ali. Ele está ali. Não é conto da carochinha. Não é uma história que inventaram. Ele está. Ele está aqui do nosso lado. E dá pra, eu não preciso senti-lo. Eu só preciso crer. Às vezes é muito mais comum a gente não sentir. E talvez a gente esteja muito dependente dos sentimentos, da flor da pele, dos nossos sensores, dessa sensação. Não, a gente não depende, a gente não é escravo disso. A gente é escravo da nossa fé. Creia que Ele está e Ele ouve. E Ele é o seu amigo. E cresça em intimidade, cresça em relacionamento, cresça, deseje ardentemente estar com Ele. Ele é seu amigo. Não ache que Cristo é uma coisa que está longe, que está lá nas alturas, inacessíveis, e que você não consegue adentrar no trono da graça. Não. Ele abriu acesso ao Pai. Ele rasgou o véu do templo. Você agora pode, pela fé, entrar na presença do Pai. Pela fé. Não é por amuletos, não é por rituais, não é pela fé. Não é por sentimentos. Não é porque você está com vontade, eu estou com vontade de orar, ou eu não estou agora, não vou orar. Não é por isso. Não é assim que funciona. É pela fé. Creia. Simplesmente. Gente, é a coisa mais simples do mundo. Mas é a coisa mais difícil. Porque nós somos incrédulos por natureza. E o que a gente vê nesses textos, nessa grandiosidade que Paulo está querendo fazer com que as pessoas compreendam e conheçam. E está pedindo a Deus, pelo amor de Deus, com todas as riquezas gloriosas que o Senhor tem, faz com que esse povo compreenda e conheça o amor de Cristo. E isso está relacionado intrinsecamente à razão e à experiência. Conheça, compreenda, ou seja, leia, aprenda, está aqui nas Escrituras, você vai compreender olhando para as Escrituras. Mas conheça, você vai conhecer em oração, em relacionamento. Não tem... Olha que ilustração interessante que eu vi hoje. E eu vou parafrasear, não vou dar a mesma ilustração, mas eu vou parafrasear. Quando você está numa churrascaria e você de longe vê um espeto de uma picanha gordurosa, suculenta, deliciosa, quentinha, a fumaça subindo, um cheiro maravilhoso, e você simplesmente olha para aquilo ali e compreende que aquilo ali está uma delícia. Que aquilo ali é uau, maravilhoso. Você só tem a compreensão, mas você não tem o conhecimento. Para que você conheça, você precisa provar daquilo. Não adianta você ver, não adianta você entender, não adianta você saber. Você tem que comer.
Com Cristo é a mesma coisa. Não adianta você saber. Tá cheio de gente que sabe. Tá cheio de gente que entendeu. Tá cheio de gente que compreendeu. Mas tá cheio de gente que não conheceu. Porque não entendeu que precisa de relacionamento. Não adianta você achar que sabe. Você tem que conhecer Cristo. Conheça-o. Olhe para o amor dele. De longe, dá uma afastadinha e observe a imensidão desse amor. Esse amor que é 3D, ele entra, invade todas as áreas da sua vida, todos os vazios que você da sua existência. Tudo ele invade e preenche. Mas não apenas olhe. Prove dele. Se alimente dele. Viva dele. É mais ou menos isso que eu queria falar. É isso que Paulo está querendo trazer para os Efésios. É tão grandioso. Porque olha como é que ele continua o texto. Para que junto com todos os santos, vocês compreendam a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conheçam o amor de Cristo que excede todo conhecimento. É por isso que eu não consigo explicar. Porque excede. É aquilo que é incompreensível. Paulo está pedindo para que os efésios compreendam algo que é incompreensível. Conheçam algo que é impossível de conhecer. Se não for poder, gente, meus queridos, se não for poder, se não for o Espírito Santo fortalecendo o nosso interior e nos fazendo crescer, estarmos arraigados em amor, alicerçados em amor, junto com todos os santos, é impossível compreender, porque isso excede todo conhecimento. Não é à toa que o mundo acha que isso que eu estou falando, que isso que os cristãos afirmam é loucura. O mundo acha que essa sabedoria, que é a sabedoria de Deus, é doidice, é loucura. Mas não é porque é incompreensível. É só por causa que é incompreensível. Mas para nós, não é. Claro que excede todo o nosso entendimento, nós somos limitados, mas cada vez que a gente mais se aproxima, mais a gente percebe, mais a gente aprende, mais a gente conhece. Mas eu tenho uma notícia para vocês. A gente tem uma eternidade inteira, sem fim, e não esgotaremos esse conhecimento, esse relacionamento, essa intimidade. Então o pedido de Paulo é esse, para que as pessoas compreendam o que é incompreensível. É uma coisa impossível. É impossível. E qual o propósito? E qual que é o propósito? Porque, mais uma vez, né, Paulo, ele faz um pedido e explica por que está fazendo esse pedido. Qual é o propósito? Para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Aqui eu quero que vocês observem a palavra cheio, tá? Lembrem da palavra habite, ou habitação, lá no verso anterior, e aqui a palavra cheio, tá? E isso vai fazer sentido daqui a pouco no finalzinho. E o propósito é esse, para que vocês sejam cheios da plenitude. O que é plenitude? É completude, é enchimento, é transbordar. Então, para que vocês sejam cheios do enchimento de Deus, cheios, para que vocês sejam plenos da plenitude, para que vocês transbordem do transbordar de Deus. É algo que o que Paulo está pedindo é inexplicável, é inefável. Não dá para a gente traduzir em palavras. Ele está dizendo assim, Pai, eu só quero pedir que esses meus irmãos, a quem eu tanto amo, e por causa deles eu estou preso, por causa da mensagem que o Senhor me deu como responsabilidade para pregar para eles, que eles não apenas compreendam o evangelho que eu preguei, mas que eles agora vivam e eles te conheçam e que eles sejam cheios de ti. Cheios de ti. Quando fala de plenitude de Deus, se a gente for lá em Hebreus capítulo 1, eu vou ler aqui, que eu gosto de trazer os textos para ilustrar, de certa forma, né, os sentidos dessas palavras. Então, Hebreus capítulo 1, verso 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, eu queria trazer essa ideia do que seria plenitude de Deus.
A plenitude de Deus é Cristo. Ele é a inteireza do Deus vivo, né? Ele, sendo a segunda pessoa da Trindade, ele representa a completude de Deus, né? Então, a ideia é que Paulo pede é para que vocês sejam cheios de Cristo. No versículo anterior, para que Cristo habite em vocês. E aqui é a mesma coisa, o propósito é praticamente o mesmo, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus, que é Cristo. Ele é a exata expressão do seu ser, do ser de Deus. E tem outro versículo que eu tinha colocado aqui, mas por questão de tempo eu não vou ler. Tá? Que é um trecho, é capítulo 1 da primeira carta de Coríntios, versos 18 a 31. É um trecho muito grande. Então, fica para vocês, se tiverem interesse, ler depois. Paulo está falando lá em Coríntios sobre a Cristo ser a sabedoria de Deus. E aí, mais uma vez, ele traz um aspecto de que Cristo é algo muito completo de Deus, né? Mas é isso que eu queria ilustrar. Paulo está pedindo para que os efésios cresçam em compreensão, ou seja, teoria, e em conhecimento, isto é, prática, em vivência, experiência com Cristo, para que eles sejam cheios de Cristo. A ideia é que quanto mais você é cheio de Cristo, mais ele vai te encher. A ideia é que quanto mais você transborda, mais você vai transbordar. E quanto mais você transbordar, mais a compreensão, maior vai ser a compreensão desse amor 3D que preenche todas as lacunas da nossa vida, que preenche todas as lacunas da existência. E tudo isso acontece juntamente com os santos. Isso é importante, tá? Não dá para ser no coletivo, no individual. Esse transbordar é característica do corporativo, do coletivo. É juntamente com todos os santos. Tá? Continuando, aqui já é o último slide. Ele encerra esse texto, né? Aqui ele está encerrando o texto todo, desde o capítulo 1 até o capítulo 3. Aqui ele encerra num crescente de glorificação, aqui é uma doxologia que chama, é um momento de adoração mesmo. Paulo está exaltando, está glorificando, ele já começou dessa forma, né? E aí ele termina também nesse crescente de exaltação, de glorificação. Ele também está cheio, ele está transbordando, ele já experimenta esse enchimento, ele já experimenta essa compreensão e conhecimento e está pedindo para que os outros também tenham essa experiência. E aí ele encerra esse texto dizendo o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, apesar dessa frase ser utilizada num contexto muito errado, ou muito equívoco, né? Vou dizer que é errado, não é impossível você utilizar esse versículo para outras coisas. Eu pedi uma coisa e Deus me deu outra completamente diferente, muito maior do que eu pensei. Pode se encaixar. Mas Paulo está pedindo aqui uma coisa muito, muito, muito além demais. Ele já pediu uma coisa impossível. E a ideia, a fé dele é tão grande, ele é assim: Deus pode fazer muito mais do que esse impossível que eu pedi. Né? Então, não está, de certa forma, não está direcionado a um pedido possível que a gente faz e que Deus faz aquilo que é maior do que aquele possível, mas que não chega a ser impossível. O que Paulo está pedindo aqui é uma coisa extraordinária, muito extraordinária, fora da caixinha, fora da curva, e ele crê que Deus é capaz de fazer algo muito maior do que isso ainda. Né? Mas eu quero focar nessa palavrinha, né? Muito mais do que pedimos ou pensamos. E a pergunta é: o que nós pedimos? O que nós pensamos? Será que nós pedimos bem? Quais são os nossos pedidos? Né? Paulo tá preso aqui. Paulo está, de alguma forma, sofrendo porque ele foi perseguido, ele tinha acabado de passar por um naufrágio, né? Tinha sido levado para Roma para ser preso e poderia muito bem estar pedindo outras coisas, né? Que seriam lícitas. Não seria nada errado Paulo pedir: "Ô Senhor, me liberta da prisão." Por que não? Mas ele não está nem preocupado com isso. Ele está pedindo coisas extraordinárias para o povo, para as pessoas, porque ele já prova daquilo e ele ama tantas pessoas que ele quer que essas pessoas provem disso.
E nós? O que nós pedimos? Aqui seria realmente um ato de reflexão, tá? Eu queria que vocês fizessem essa reflexão, vocês mesmos, em algum outro momento, para que vocês analisem, avaliem as petições que vocês fazem a Deus, se de fato elas são legítimas, tá? Porque quando você encerra a sua oração, você diz em nome de Jesus, e quando você fala em nome de Jesus, não é uma palavra mágica, não é um abracadabra. Você está dizendo que as coisas que você está pedindo é na autoridade de Jesus. Essa expressão em nome de Jesus é na autoridade dele eu estou pedindo essas coisas. Será que o Senhor Jesus faria os seus pedidos? É algo a se pensar. E aí se a gente for lá em Tiago, né, Tiago 4, versos 1 a 3, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar com seus prazeres. Então, qual é a motivação dos seus pedidos? É para isso? É para gastar com seus prazeres? Aqui ele vai chamar o povo de infiel, adúlteros. Vocês estão pedindo coisas ao Pai para gastar com o mundo. Vocês são adúlteros, porque vocês são noiva, vocês têm um noivo. E vocês estão pedindo coisas para gastar com o mundo, ao invés de gastar com o seu noivo. Isso é adultério. Então o que é que você pede? Será que a gente pede bem? Fica aí a reflexão, tá? E aí ele fala que Deus é infinitamente capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E de fato, né, o próprio Senhor Jesus ele falou que para Deus nada é impossível. Muito menos isso aqui que é um pedido que com certeza Cristo endossa e assina embaixo. Cristo com certeza vai dar, Paulo, é isso mesmo, filho. Pede essas coisas que isso aqui pode falar que é no meu nome, porque eu autorizo. E lá em Lucas 1, 34, 37, quando Maria está recebendo o anjo Gabriel, e ele está falando sobre o nascimento de Jesus, tem esse trechinho aqui, ó. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? Olha só a impossibilidade que Maria levanta quando o anjo fala que ela vai engravidar do Espírito Santo, né? Vai ser gerada do Espírito Santo. E aí ela vai dizer, mas como que isso pode acontecer se eu sou virgem? E o anjo responde, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo as cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Deus permitiu que Isabel, sendo já velha, engravidasse. Deus fez com que o impossível acontecesse. Maria engravidou sendo virgem, sem ter relações sexuais, e engravidou, né, de um ser gerado pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. E aí o anjo diz, porque para Deus isso não é fichinha, isso não é impossível, nada disso é impossível. E aí a ideia é essa, para Deus não é impossível. Se você acha que é impossível você ter relacionamento com Cristo, né, a ponto de você conversar com Ele pela fé, acreditando que Ele está do seu lado, ouvindo a sua voz e ouvindo a sua oração, creia, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E aí o seu relacionamento vai crescer, e vai crescer, e vai crescer. Aqui em Mateus 19 é aquele trecho sobre o Senhor Jesus falar que é difícil um rico entrar no reino dos céus, era mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha. E na mentalidade judaica, né, as pessoas que eram ricas eram abençoadas por Deus, portanto elas eram mais santas. A ideia é que quanto mais abençoado materialmente, mais essas pessoas estavam próximas de Deus. Porque, de fato, nas profecias do Antigo Testamento, a ideia de bênçãos materiais é a ideia de que seriam recompensas, né? E
por causa disso, gerou essa perspectiva de que quem era rico estava com a salvação garantida. Então, o Senhor Jesus ele vem quebrar esse paradigma, né? Ele vem dizer que não é dessa forma, não tem nada a ver isso aí. E aí ele diz, e ele assusta os discípulos quando diz que era mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Como assim? Se para todo mundo isso era o contrário, né? E aí, é por isso que os discípulos dizem, mas então é impossível entrar no céu. Tipo assim, se os ricos, que são os santos, né, os abençoados, não vão entrar, imagina os pobres. E aí o Senhor Jesus vai falar, para Deus nada, aliás, para Deus tudo é possível, né? Então eu quis ilustrar aqui o que Paulo está pedindo, essa impossibilidade, mas que Deus torna possível pelo seu poder. A ele, no caso ao Pai, aquele que pode fazer infinitamente muito mais do que pedimos ou pensamos, então a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus. Glória na igreja, aqui eu quero juntar as três palavrinhas: habitação, cheio e glória. Aqui a gente tem aqueles três elementos, aquelas três características dos tabernáculos ou das casas de Deus na história. Quando vocês lembram, né? Quando Moisés construiu o tabernáculo, quando o Senhor foi lá inaugurar o tabernáculo, o templo se encheu da glória de Deus. Tabernáculo, a habitação se encheu da glória. No templo, a mesma coisa. Em Cristo, a mesma coisa. Ele habitou, né? Tabernaculou entre nós e vimos, ele veio cheio de glória. E agora a igreja. É assim que uma igreja de fato precisa ser, né? De pessoas que são fortalecidas no interior, que têm uma vida íntima com Cristo e que dessa forma têm a possibilidade de compreender o amor e conhecer a Cristo cada vez mais dentro do corpo, nessa corporatividade, nesse corpo mesmo, o corpo está relacionado, na igreja. E quanto mais isso acontece, mais a glória de Deus resplandece. A Ele glória. A Ele glória. Então essa igreja glorifica e essa igreja resplandece. A Ele glória na igreja e em Cristo. Por todas as gerações. Ou seja, em todas as eras desse século, né? Deste momento terreno, físico, material. Mas também em toda a eternidade, para todo sempre. Amém. E aqui Paulo encerra esse momento, né, esse trecho da carta, a metade da carta, a gente chegou na metade agora. Encerra nesse crescente de adoração, nessa vibe mesmo de louvor, de bendizer, de exaltar o nome de Deus e glorificá-lo porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso e porque é possível se aproximar dele. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário, porque lembra, nós éramos os que estávamos distantes, aqueles que estavam longe, que ele trouxe para perto. Só que ele não trouxe só para perto, para ficar aqui, né? Não, ele trouxe para ficar abraçado, ele trouxe para ficar junto, sentindo o cheiro um do outro, para sentir o calor um do outro. É assim que a coisa tem que ser. Ele não quis aproximar simplesmente para ficar um vendo o outro, não. Ele quer calor. É assim que a coisa acontece. E nós precisamos arder de desejo por isso. Arder mesmo, que o coração queime. Eu preciso desse relacionamento com Cristo. Eu preciso disso. E quando você conseguir, se já conseguiu, louvado seja Deus, né, claro que isso vai crescendo, você vai estar preparado para ver o amor de Deus na igreja, para provar do amor de Deus na igreja, para ver como Deus age na vida de um, na vida de outro, percebendo, nossa, o amor de Deus, ele age nessa situação, age nessa outra situação. Eu vejo Deus operando com tanto amor na vida daquele meu irmão, louvado seja Deus por isso. E você começa a querer estar com as pessoas, a querer amar as pessoas, a querer cuidar das pessoas. Porque quando você ama a Deus, você ama o seu irmão. É automático. Tá bom, gente? É isso que a gente tem para hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido e agora, né, conheçam, ou se já vem nessa vibe do conhecimento, continuem, cresçam e vamos seguindo, conhecendo esse Senhor que é tão maravilhoso. Então vamos orar juntos, vamos agradecer a esse Deus maravilhoso porque chegamos na metade da carta. Agora a gente vai entrar num aspecto prático, tá? Paulo veio falando sobre doutrinas, é a teoria. Ele está exaltando a Deus, trazendo verdades maravilhosas
que a gente exulta e glorifica a Deus, mas agora a gente vai entrar no conhecimento, na parte da experiência, a gente vai agora entrar na prática da coisa. Como que tudo isso que ele falou nos capítulos 1, 2 e 3 vão ser aplicados na nossa vida para que, de fato, nós sejamos transformados e que a nossa vida, e esse amor que é tão grandioso e que preenche todas as áreas da nossa vida e todas as lacunas, comece a transformar a nossa vida no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, na igreja, e que nós, de fato, sejamos parecidos com Ele em todos os aspectos e âmbitos da nossa existência. Tá bom? Então a gente começa na próxima semana, se Deus quiser, a partir do capítulo 4, falando sobre o aspecto prático da carta aos Efésios. Vamos orar então, tá bom? Pai, nós estamos diante da Tua presença, com nosso coração alegre, jubiloso, aquecidos pela Tua palavra que é tão grande e tão poderosa, que nos alimenta, que nos dá sustento, que nos fortalece, que nos faz compreender, Senhor, ainda que limitadamente, porque temos uma mente limitada, esse amor tão grande, tão imenso, tão imensurável que há em Cristo Jesus por nós, a sua profundidade. Não tememos, Senhor, nos esconder nos vales desta vida ou nas escuridões das cavernas, porque sabemos que o Teu amor é profundo e Ele atinge os mais escondidos recônditos da nossa alma. E nós te agradecemos por isso, Senhor, porque não estamos sozinhos, até naqueles momentos que nós imaginamos que estamos sós. A Tua presença se faz junto conosco e cremos, ó Deus, que mesmo que nós não sintamos, cremos que Tu está conosco em todo momento da nossa vida, seja nas tristezas, seja nas angústias, seja nas provações, nas perseguições, nas calúnias, seja nos momentos de alegria, nos momentos claros dos dias da nossa vida, quando o sol raia e nós jubilamos de alegria, ou seja, nos momentos escuros, quando o sol se põe e a noite parece sem lua e sem estrelas. Nós acreditamos que o Teu amor atinge os mais altos céus e os mais baixos vales. E nós somos gratos por isso, Senhor. Nós acreditamos que o Teu amor atinge os nossos relacionamentos horizontais, a nossa família, a nossa igreja, as pessoas do nosso trabalho. O Teu amor, Senhor, é completo, o Teu amor é forte, o Teu amor nos fortalece. Nós somos gratos por isso, Senhor, porque o mundo não Te conhece, não Te viu, Te odeia muitas das vezes, mas a nós pequenos e tidos como loucos, tivemos o privilégio, a graça de conhecer-Te e de agora termos um relacionamento contigo, um relacionamento íntimo, em que podemos conversar, em que podemos nos abraçar, em que podemos falar das nossas dores, dos nossos anseios, das nossas reclamações, que podemos falar das nossas alegrias, dos nossos contentamentos, dos nossos agradecimentos. Receba, Senhor, as nossas orações e nos faz crescer em amor e em relacionamento contigo. Que Tu sejas o nosso melhor amigo, de verdade, Senhor. Não em teoria, não da boca para fora, mas que nós sejamos íntimos Teus, amigos, porque Tu não chama mais de servo, mas de amigos. Nos ajuda a crescermos e a vermos, compreender e conhecer o Teu amor. É isso que Te pedimos, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém.